Nova Manhã. Bom, e a gente continua falando sobre saúde aqui no Nova Manhã. Estamos com um convidado na linha, que é o gastrocirurgião e endoscopista do Instituto Endovita, Dr. Eduardo Greco. Bom dia, Dr. Eduardo. Bem-vindo. Bom dia, Michele. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui no seu programa à disposição dos ouvintes. Bom, a gente ainda tá no outono, mas com essa cara de inverno danada, né? Em muitas regiões. Aliás, a gente já tá vivendo aí, acho que a terceira onda de muito frio desde que começou o outono. E a gente sabe que nessa época do ano, a gente tende a dar aquela exagerada, um cardápio um pouquinho mais gorduroso, aquelas comidas, sabe, assim, um chocolate quente, aqueles caldos, assim, com bastante queijo, os queijos, vinhos, tudo aquilo, assim, que fica um pouquinho mais apetitoso nessa época do inverno. E aí, eu te pergunto, doutor, é comum que aumentem os casos, por exemplo, de refluxo nessa época? Sim, vai ser muito comum, né? O que acontece nesse período, né? O nosso organismo, ele tem uma necessidade da gente armazenar energia, né? Por conta do frio, né? Uma necessidade própria, né? Fisiológica, né, Michele? Então você veja, por exemplo, os animais, né? Eles, no frio, tendem a comer muito. O urso, vamos dar um exemplo fácil para a pessoa entender, né? Aquela história da hibernação. Vai ter um inverno rigoroso, né? Vai ser dificuldade de localizar o alimento, então come muito, exagera naquele sentido de armazenamento próprio, uma necessidade do organismo. Então as pessoas, o organismo humano é a mesma coisa. Você com essa necessidade acaba buscando uma alimentação mais volumosa e geralmente é nesse sentido, né? Muita gordura, então você vê esses queijos, o chocolate quente, e esse tipo de alimentação eles acabam fazendo com que o seu estômago ele tenha uma necessidade, né, maior de produção ácida. Então, o nosso estômago acaba produzindo mais ácido para digerir essa gordura, para o excesso de chocolate, e aí você faz o quê? O que a gente chama do refluxo, que é a volta desse ácido aqui do nosso estômago para o nosso esôfago. Então, os pacientes tendem, nesse período de inverno, evoluírem com mais refluxo. Mas aí, por exemplo, uma pessoa que não tem histórico de refluxo, ela pode desenvolver por causa desses pequenos excessos? Ou não? Aí a gente separa aqueles dois grupos, né? Então a gente já tem os pacientes que têm a doença do refluxo, então eles têm algum tipo de alteração já a longo prazo de um excesso de acidez, alterações na força do esôfago, a parte do músculo onde controla essa passagem do estômago aqui para o esôfago, né? Então esse público ele já tem uma preocupação maior que a gente acompanha nos consultórios. A pessoa que nunca tem geralmente isso vai ter exatamente por esse motivo, ou à noite, né? Muito comum também a pessoa comer esse tipo de alimentação à noite, o fundi de queijo, um chocolate, aí quando vai deitar, vai dormir, vai começar a gerar essa situação. Para essa pessoa, que é o público em geral que aumenta isso, é a orientação dietética, né? A orientação de toma uma medicação sob orientação médica para que melhore aqueles sintomas que ela vai ter queimação, vai ter azia, vai ter aquele desconforto, acorda no meio da noite. Então, esse pessoal você controla com alimentação, né? E você controla com algum tipo de medicação. O problema é se a pessoa não melhora. A pessoa tem esse tipo de sintoma, só que mesmo depois voltando a comer normal, ela continua tendo sintomas de refluxo, e aí vai ser importante a gente fazer uma investigação mais aprofundada do que está acontecendo exatamente. Como se descobre, se confirma, na verdade, né? Você tem ali alguns indícios clínicos que a pessoa tem refluxo, e aí como é que você confirma? É só pela endoscopia mesmo? Isso, né, Michele, a endoscopia vai ser um dos exames, né? Então, geralmente o paciente ele vem com essas queixas geralmente o que é comum, né? Aquela queimação no peito, uma queimação desconfortável. Tem pacientes até que acham que estão infartando de tão intensa que é essa dor no peito, né? Muitos pacientes evoluem com quadro de pigarro, uma tossezinha, um desconforto o tempo todo, né? Rouquidão, alguns sintomas também é na parte da garganta, porque esse ácido está chegando aqui na garganta. A princípio, você faz o que a gente fala de teste terapêutico. Você trata esse paciente com as orientações nutricionais, comportamentais e medicamentos que a gente utiliza, e espera uma evolução, geralmente de 4 semanas. A partir daí, ele vai retornar, a gente vai solicitar o quê? Não tendo uma melhora, e para a gente investigar e ver se só é esse refluxo simples, porque senão a gente pode estar mascarando outras doenças, né, mais graves, a gente faz uma endoscopia. E de acordo com essa endoscopia, você pode estudar o esôfago desse paciente com um exame que se chama manometria esofágica e um outro exame que é a pH-metria, onde você mede a acidez. Aí você vai ter esses 3 exames
para que você possa identificar se ele só tem um refluxo, algo que foi esporádico, que a medicação está tratando, ou se ele tem algum outro tipo de doença no esôfago que requer outros tratamentos, que já existem, né? Tratamentos por endoscopia e até mesmo tratamentos cirúrgicos, em alguns casos. Que outro tipo de doença mais grave, assim, pode atingir o esôfago que você pode confundir com refluxo? Geralmente, né, quando a gente realiza lá a endoscopia, você detecta a esofagite, que é o processo inflamatório desse esôfago. Essa esofagite ela pode ter vários graus, né? Um grau mais leve, evoluindo até graus severos. Essa severidade dessa inflamação pode levar à formação de úlceras. Essa Hum, severidade, esse constante agressão do ácido ali no esôfago pode levar a uma doença que a gente denomina de esôfago de Barrett. Barrett é nome de um médico que identificou essa patologia, essa doença. O que que já é isso? É a mudança do tecido do esôfago. O mucoso tem uma mucosa, né, igual da nossa boca, e essa uhum. mucosa, por ser agredida várias vezes, ela se transforma. E ela se transforma num outro tipo de tecido que, se não tratado, pode evoluir para o câncer. Não é que a pessoa que tem. Só vou tomar cuidado para não desesperar as pessoas, né? É, Não é que a pessoa que tem refluxo, ela vai ter câncer, né, Michele? Não é essa a ideia, mas se sim. 5 anos, 6 anos, 7 anos, ela tem refluxo, ela tem dor, ela tem queimação, ela não procura um médico, ela pode desenvolver esse Barrett, que ele pode evoluir também, né? Então, uma história de arrastada de 10 anos sem tratamento, a gente se depara com pacientes com câncer de esôfago. Só para a gente finalizar, doutor Eduardo Greco, a gente está conversando aqui com gastrocirurgião e endoscopista. É, as pessoas que não querem abrir mão totalmente desses hábitos, né, alimentares no inverno, tomar um vinho, chocolate quente, comer essas comidas que são um pouco mais gordurosas e podem desencadear esse refluxo, qual é a recomendação, assim? Tem algum horário em que realmente deve-se evitar esse tipo de alimento? A gente, né, importante para as pessoas que têm o refluxo, né, as orientações iniciais. A questão da alimentação, então, cuidado, né? Você vai comer o chocolate, vai comer o queijo, mas é evitar o excesso das frituras, né, o excesso do chocolate. A bebida alcoólica também, ela é um grande inimigo do refluxo, né? Então, evitar esse tipo de alimentação. A partir do momento que você vai ter essa alimentação, é proteger o seu estômago, né? Então, existem protetores gástricos, você tem uma recomendação médica de como utilizar essa medicação. E a medida comportamental que a gente pede é que, pelo menos, né, a refeição noturna ela não seja tão exagerada nesse tipo de alimentação. E que, se você for ter o jantar, você precisa jantar, por exemplo, às 8 horas da noite, você precisa aguardar de 2 a 3 horas, né, para que você vá se deitar, ou até mesmo a pessoa, mas eu fico deitada no sofá, não adianta. Você precisa ficar numa posiçãozinha ereta, que é para ajudar a facilitar o excesso dessa acidez, né? Uma boa mastigação, então mastigue bem o alimento para que ele já chegue numa condição melhor também lá no nosso estômago, para evitar o excesso de uma acidez maior, um trabalho maior do estômago. E é claro, né, as pessoas vão curtir o inverno, vão tomar o seu chocolate quente, vão comer o seu fundi, mas no excesso é ruim. Se tiver É. dor, se tiver desconforto, procure um médico se essa dor não melhore, para que a gente não esteja, né, mascarando algum tipo de doença por aí. Muito bem, a gente conversou aqui com o gastrocirurgião e endoscopista do Instituto Endovita, doutor Eduardo Greco. Muito obrigada pela sua participação. Até uma próxima. Eu que agradeço, um bom trabalho para vocês e um bom dia a todos. Obrigada. Agora é 6 horas e 21 minutos. Você está ouvindo Nova Manhã.